A paz do Senhor, a igreja. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia hoje em 2 Reis 4, versículo 1 a 7. Segunda Reis 4, versículo 1 a 7. Certo dia, a mulher de que um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Amém? Só até aqui, irmãos. Vocês podem se assentar. A nossa palavra de hoje vai até o versículo 7. Mas nós vamos ler somente o primeiro. Irmãos, Deus honra quem é fiel a Ele. Amém? A história que passa aqui dessa mulher é uma história muito conhecida por todos nós. Era uma viúva. Ela se apresenta perante o profeta Eliseu para contar o que ela estava passando. Ela estava numa grande dificuldade. O marido dela, a gente percebe que ele era o quê? Ele também foi um profeta do Senhor, um homem temente a Deus. E ela tinha uma dívida muito grande. E se nós continuarmos lendo, a Bíblia nos fala que ela chega para o profeta Eliseu e fala que a dívida dela era muito alta, impagável. E os credores queriam levar os 2 filhos dela como servos, para eles, como pagamento da dívida. Nessa época, quem não conseguia honrar os seus compromissos, os filhos neles eram tomados e serviam como servos do credor até que a dívida fosse paga. E assim essa mulher chega para o profeta e fala: meus 2 filhos vão ser levados. O profeta Eliseu vira para ela e pergunta: o que queres que eu te faça? O que você tem na sua casa? E ela somente responde: eu não tenho nada além de uma botija de azeite. O profeta Eliseu, então, que era um homem temente ao Senhor, um profeta de Deus, vira para ela e fala: vá aos seus vizinhos, pegue quantas vasilhas, o máximo. Ele fala: não pegue poucas, não pegue poucas, pegue vasilhas, volte para dentro da sua casa, feche a porta, você e os seus 2 filhos, e encha, e pega a sua botija de azeite e encha as vasilhas que você conseguiu com seus vizinhos. E assim essa viúva fez. Ela, na Bíblia não fala se ela ou os filhos, eles foram aos vizinhos, pegaram quantas vasilhas conseguiram, na Bíblia não relata quantas foram, e voltaram para casa, fecharam a porta com ela e os 2 filhos dentro e começaram a encher as vasilhas. E o profeta fala: quando ela estiver cheia, põe ela de lado e pegue outra vasilha. E assim a Bíblia relata que a mulher foi fazendo. Enchia uma vasilha e foi transbordando de azeite e pegava a botija que ela teve, né? Lembra, a botija que ela tinha, uma única botija de azeite, e foi enchendo. Até que o momento ela fala para o filho dela: me traz outra vasilha. E ele falou: as vasilhas acabaram. Nesse momento, o azeite cessou. E ela voltou ao profeta Eliseu e falou: aconteceu isso, o Senhor multiplicou. E agora? O profeta vira para ela e fala: vai, vende o azeite, pague toda a sua dívida e você viverá tranquilamente, você e os seus 2 filhos. Essa é a palavra que a Bíblia nos relata. Um grande milagre do Senhor. O que nós aprendemos com esse milagre e com tantos outros que acontecem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Eu quero falar com vocês 5 pontos principais que nós podemos aprender nessa leitura de 2 Reis, capítulo 4. Primeiro, os filhos de Deus, servos do Senhor, também passam por adversidades. O Senhor não nos prometeu uma vida sem adversidades. Mas o Senhor, em todo o tempo, nos promete a presença dEle e os milagres dEle. No versículo 1, o que fala? Mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar. O marido dela era temente ao Senhor. Como aqui na Bíblia sempre fala dos homens, né? Não é que as mulheres não têm importância, mas se refere mais aos homens, aos profetas, aos discípulos. Ela também era uma mulher temente a Deus. E ela estava passando por uma grande dificuldade, uma grande adversidade. Ela não tinha mais recursos ali.
Amém? O Senhor, Ele não nos disse que nossa vida aqui seríamos fácil, que seria tranquila, que seria de bonança, que seria, como é que fala, uma calmaria, um mar sem ondas. Mas Ele, em todo o tempo, está com a gente. Quando o nosso recurso acaba, quando as nossas forças se vão, quando não há solução, o Senhor vem com a providência. De Gênesis a Apocalipse, na minha vida e na sua vida. O Senhor nunca desampara quem é fiel a Ele, quem confia nele e quem espera nele. Amém? Quando essa mulher, a gente olha para a vida dela e ela pensa, ela estava com 2 grandes problemas. Primeiro era o financeiro e segundo, ia perder os 2 filhos dela. Pensa, irmãs, para uma mãe, você perdeu os seus 2 filhos. E aqui na Bíblia, a Bíblia não fala que ela saiu por aí conversando, falando, reclamando. O que ela foi fazer? Falar com quem? Com o profeta do Senhor. Ela foi atrás de Deus, que poderia resolver a questão dela. Amém? Segundo ponto, a quem recorremos nas dificuldades? Hoje, a quem nós recorremos na nossa dificuldade? Ao Instagram, às redes sociais, aos amigos, ao parente rico? A quem, irmãos? A quem nós buscamos ajuda na hora das nossas adversidades? Porque elas são diárias e são muitas. Como essa viúva, ela foi a única pessoa que poderia resolver o problema dela, ao profeta do Senhor. Nós devemos nos prostrar perante ao Deus vivo e eterno, que pode resolver e solucionar a nossa adversidade. Ela não foi atrás de ninguém, ela não saiu falando, ela não saiu contando aos vizinhos na esperança que alguém pudesse resolver o problema dela. Ela procurou o Senhor. E nós? Na nossa luta diária, nas nossas adversidades, a quem estamos recorrendo? Nós temos uma bênção de Deus aqui, que é o nosso pastor e a nossa pastora, que nos tempos de hoje são os profetas de Deus, também na nossa vida, que nós temos acesso. Nós temos livre acesso de pedir ajuda, de pedir conselho. O Senhor espera isso de nós. Ninguém precisa passar por nada sozinho, ou sofrimento sozinho, ou adversidades lutando sozinho. Nós temos a quem recorrer. Mas, irmãos, nós precisamos recorrer às pessoas certas. Cuidado com quem a gente expõe a nossa vida. Para quem nós expomos a nossa vida. Cuidado com o que nós falamos. Porque o Senhor, Ele está com a mão estendida para nos ajudar. Mas Ele precisa ver em nós uma dependência total dEle. Quando nós não dependemos totalmente e falamos, Senhor, não tenho forças, eu entrego nas mãos do Senhor, me ajuda. Enquanto nós não nos prostrarmos perante Ele, como essa viúva fez, o Senhor está aguardando a nossa oração para nos socorrer, para nos ajudar, para trazer o nosso alívio, para trazer o nosso milagre, para enviar a nossa bênção. Mas o Senhor precisa que nós nos prostramos, que nós nos rendemos, que nós nos acheguemos a Ele e falamos, Senhor, eu preciso e eu dependo de Ti. Não é mais pelas minhas forças, meu Deus, porque eu não consigo mais. Faça o milagre, Senhor. E Ele faz. Amém? Essa viúva pediu... Coloca o versículo 2, irmão, por favor. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Se vocês perceberam que ela não respondeu a primeira pergunta dele, como posso ajudá-la? A segunda foi, o que você tem em casa? Sabe por quê? Porque ela sabia que ele era um instrumento do Senhor, mas o único que poderia ajudar ela é Deus. As pessoas são instrumentos de Deus, enviadas para a nossa vida, para nos abençoar e nos ajudar, abrindo portas,
com recursos, com palavras, com oração. As pessoas são instrumentos de Deus. Mas ela não respondeu, como posso te ajudar? Eu imagino que ela pensou, profeta, me dando uma direção de Deus, mas o Senhor não pode nada. Mas ela foi em quem ela sabia que tinha um contato direto com Deus. E Deus envia as pessoas para nos abençoar. O que ele fala? Vá nos seus vizinhos, não é mesmo? E pegue as vasilhas. Os vizinhos não foi um instrumento de Deus para abençoar essa mulher? Porque se ela não tivesse as vasilhas, não teria enchido tantas vasilhas de azeite puro a ponto de vender e pagar a totalidade da sua dívida. Então os vizinhos foram um instrumento. Nós devemos valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida para serem instrumentos de Deus para nos abençoar. Essas pessoas, elas existem. Alguns oram por nós, alguns nos abençoam com uma vaga de emprego, alguns nos abençoam com conselho, alguns nos abençoam financeiramente, nos empresta, nos dá. São pessoas enviadas por Deus. Vamos ter um coração grato, temente a Deus, para também valorizar quem nos ajuda diariamente. Porque sozinho, irmãos, nós não conseguimos. Na Bíblia não fala quando é melhor ser 2 do que 1? Quando um está fraco, tem o outro que levanta? Caminhar sozinhos, irmãos, é muito sofrimento. Na Bíblia não fala também que quando 2 ou mais concordam acerca de algo nessa terra, está selado no céu? 2 ou mais, irmãos. A Bíblia não relata exatamente quantos vizinhos. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. A gente não sabe quantas vasilhas ela pediu, mas muitas. Eu espero que tenha sido muitas. Muitas pessoas são usadas para nos abençoar e nós devemos honrar e sermos gratos a essas pessoas. Amém? Terceiro ponto. Deus opera milagres no secreto. Versículo 4. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando a que você for enchendo. Entre na sua casa com seus 2 filhos e feche a porta. Irmãos, alguns milagres, alguns testemunhos que nós vamos dar, o Senhor quer que seja somente entre nós e Ele, no secreto. Irmão, abre para mim, por favor, em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Em secreto, irmãos. O que o Eliseu falou para ela? Entra na sua casa, feche a porta, você e seus 2 filhos. Alguns milagres que o Senhor quer fazer com a gente é em secreto. Alguns milagres são públicos, outros são em secreto. Então, muitas vezes, nós devemos entrar para casa, entrar no nosso quarto, nos prostrarmos perante o Senhor em secreto, que Ele, que nos vê, nos recompensará em público. Cuidado com o que nós fazemos, cuidado com o que nós falamos. Deus nos adverte, olhe a sua língua. Vigie, irmãos. Muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida é em secreto. E as pessoas não precisam saber. Quarto ponto. Nosso milagre é do tamanho da nossa fé. Versículo 6. E 2 Reis 4. Nosso milagre é do tamanho da nossa fé. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Versículo 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Enquanto havia vasilha para encher, o Senhor estava operando o milagre. Quantas vasilhas essa mulher pegou? Se tivesse mais vasilhas vazias, irmãos, teria enchido de mais azeite.
Como está a nossa fé? Como está? Quantas vasilhas nós estamos colocando diante do Senhor para enchermos do azeite puro dele? O nosso milagre é do tamanho da nossa fé. Quanto mais vasilhas. O que o Eliseu falou para ela? Vá e não pegue poucas. A Bíblia não relata exatamente quantas ela pegou. Mas se ela tivesse pegado mais, o azeite continuaria a correr até encher todas. Na Bíblia não fala da vasilha dela. Se estava cheia, transbordando ou pela metade. Mas o milagre do Senhor foi encher todas as outras vasilhas. Então a minha fé e a sua fé determina o tamanho do nosso milagre. Pegue vasilhas, irmãos. O que você tem em casa? O que você tem em casa é o tanto que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Amém?